E se Bolsonaro e Lula governassem o Brasil juntos e com poder igual, atendendo às necessidades de diferentes classes políticas? Na prática, isso dificilmente aconteceria. Mas vamos explorar como funcionaria esse sistema na teoria. O nome do sistema em que duas pessoas governam ao mesmo tempo e com o mesmo poder se chama diarquia. É diferente dos sistemas como a monarquia constitucional, em que o monarca e o primeiro-ministro assumem papéis diferentes. Numa diarquia, ambos os governantes compartilham a mesma função e o mesmo grau de poder. No nosso caso, eles cumpririam a função tanto de chefe de Estado como de chefe de governo. Vamos supor que o Brasil se tornasse uma diarquia governada por Lula e Bolsonaro simultaneamente. Existem motivos para isso acontecer. O fato do Brasil estar dividido entre dois grandes grupos políticos, a esquerda e a direita, contribuiria para isso. Nesse cenário, cada um dos presidentes representaria os seus respectivos espectros políticos e outras ideologias associadas. Por exemplo, Bolsonaro não representaria apenas os conservadores, mas também grupos menores como liberais, libertários, intervencionistas, integralistas e por aí vai. É verdade que muitos desses grupos não se gostam entre si, mas a função de Bolsonaro seria representar todos eles como uma grande direita e tentar chegar a soluções que agradem a todos. Da mesma forma, Lula representaria não só o PT, mas outros grupos de esquerda como os progressistas do PSOL, os armamentistas do PCO e por aí vai. A função dele seria conciliar todos esses pensamentos numa grande esquerda. Em suma, o presidente não representaria todos os brasileiros, mas apenas os seus eleitores. Se existem dois chefes de governo, há de se entender que existem dois governos, porém apenas um único Estado. O Brasil seria apenas um, mas seria dividido entre o governo de direita e o governo de esquerda. E como que aconteceria essa divisão? Bom, após uma eleição, saberíamos quais partes do Brasil preferem Lula e quais partes preferem o Bolsonaro. Cada presidente governaria apenas sobre as cidades e as regiões onde ele ganhou. Tudo que ele fizesse se aplicaria apenas ao seu território, vamos dizer assim. As funções do presidente da República podem ser resumidas em três: coordenar a estrutura federal, como a saúde, educação e transporte, hospitais federais, universidades federais, rodovias federais e assim por diante; comandar as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e representar o Brasil internacionalmente. A estrutura funcionaria da seguinte maneira: como existem dois governos, cada governo seria responsável pela sua área, sem afetar a outra. Porém, todo cidadão brasileiro teria direito aos serviços de ambos os territórios e poderia usar um e outro quando ele bem entendesse. As Forças Armadas, como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não poderiam ser divididas por causa de ideologias diferentes. A função dos soldados é proteger o Brasil como um todo e não representar ideologias. Portanto, eles continuariam sendo apenas um. Porém, ambos os presidentes comandariam esse mesmo exército. Quando tivessem que tomar alguma decisão importante, provavelmente pediriam ajuda de um conselho que seria formado por representantes de ambas as ideologias. Representantes de outras nações que viessem visitar o Brasil seriam recebidos por ambos os presidentes. Talvez soaria um pouco confuso, mas seria visto como uma diferença cultural. Qualquer decisão em âmbito internacional seria discutida entre os dois presidentes e o conselho. É importante lembrar também que cada presidente teria o seu próprio conselho de ministros. Todos os ministérios seriam governados em conjunto pelos dois governos. A nível estadual e municipal, o Brasil é lotado de representantes tanto da esquerda como da direita. Nesse novo sistema, no entanto, prefeitos e governadores de esquerda só seriam elegíveis em territórios de esquerda, enquanto prefeitos e governadores de direita só seriam elegíveis em territórios de direita. Bom, isso seria como o executivo funcionaria, mas e o legislativo? No nosso sistema atual, as leis são propostas e votadas na Câmara dos Deputados. Depois vão para o Senado, onde são aprovadas ou rejeitadas e, por fim, podem ser vetadas ou não pelo presidente. Uma lei só entra em vigor quando sobrevive todo esse processo sem ser rejeitada. Nesse novo sistema, haveria duas câmaras de deputados e dois senados, cada um representando sua ideologia política, esquerda ou direita. Políticos de esquerda discutiriam leis entre eles para o seu território e políticos de direita discutiriam leis entre eles para o seu território. A Constituição brasileira continuaria válida e garantiria direitos fundamentais como ir e vir,
Porém, seriam criados documentos legais específicos para cada território, o da esquerda e o da direita. Dessa maneira, cada legislação moldaria seu território conforme seus ideais políticos. Nos territórios de esquerda, por exemplo, a maconha seria legalizada, assim como o aborto e o casamento gay. No entanto, ninguém poderia portar armas e a economia seria fortemente regulada conforme os interesses dos sindicatos. Nos territórios de direita, drogas e aborto continuariam proibidos, mas o porte de armas seria liberado. A economia seria muito mais livre e muitos órgãos governamentais seriam fechados para dar espaço ao livre mercado. Dessa forma, o brasileiro poderia escolher em que tipo de sistema ele quer viver, sem ter que forçar todos os outros brasileiros a viverem sob esse mesmo sistema. Isso com certeza não agradaria todas as ideologias, mas com certeza seria melhor do que o sistema que temos hoje. Diga nos comentários o que você achou dessa abordagem, o que você achou dessa teoria, se achou que tem alguma falha. Coloca tudo aí, críticas são bem-vindas e muito obrigado por ter assistido.